Oi pessoal, antes de começar, dá um segundinho para clicar no botão de inscrever e ativar o sininho. Isso ajuda muito histórias como a minha a chegarem a mais corações. Meu nome é Elara Jensen, tenho 27 anos, e essa é a história que eu nunca imaginei que contaria. É sobre traição, coração partido e um tipo de vingança que não vem da raiva, mas de encontrar paz onde outros esperavam que eu desmoronasse. Eu cresci acreditando que meus pais tinham aquele tipo de amor que a gente lê em livros. Meu pai, Mark Jensen, era bem-sucedido, charmoso, o tipo de homem que todo mundo respeitava. Minha mãe, Claire, era o oposto, gentil, bondosa, sempre colocando todo mundo antes dela. Pros outros, éramos a família perfeita. Pra mim, eles eram tudo. Mas as coisas perfeitas muitas vezes escondem as rachaduras mais profundas. Tudo começou numa noite durante as férias de verão da faculdade. Eu estava em casa, ajudando minha mãe na cozinha, quando o celular do meu pai tocou. Ele saiu para atender, mas eu vi de relance o nome piscando na tela: Melissa. Não dei muita bola na hora, mas quando ouvi a voz dele, suave, baixa, secreta, não parecia o jeito que a gente fala com um colega de trabalho. Ele ficou lá fora uns 15 minutos. Quando voltou, o sorriso dele parecia ensaiado, forçado. Minha mãe não notou. Ela nunca notava. Confiava demais nele. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar. Meu pai chegava tarde em casa, usava um perfume novo, até se vestia diferente. Quando minha mãe perguntava se tinha algo errado, ele dizia: é só estresse do trabalho, Claire. Não se preocupa. Mas se preocupar era o que ela fazia de melhor. Uma noite, eu não conseguia dormir. Desci para pegar água e vi meu pai no sofá, mandando mensagem, o rosto iluminado pela luz do celular. Cheguei mais perto, em silêncio. A mensagem dizia: mal posso esperar para te ver amanhã. Ela ainda não faz ideia. Meu coração parou. Não disse nada. Voltei pro quarto e fiquei olhando pro teto até o amanhecer. No dia seguinte, tentei me convencer de que talvez tivesse entendido errado. Talvez não fosse o que parecia. Mas, no fundo, eu sabia. E então aconteceu. A noite que despedaçou minha família. Eu estava no andar de cima estudando quando ouvi minha mãe gritar. Um som que eu nunca tinha ouvido antes. Não de dor, de coração partido. Corri para baixo e a encontrei segurando o celular do meu pai, as mãos tremendo. Fotos. Dezenas delas. Meu pai e aquela mulher, Melissa, juntos. Rindo, se beijando, viajando. Vivendo uma vida dupla. Minha mãe olhou para ele, os olhos cheios de descrença. Há quanto tempo? Ela sussurrou. Ele não respondeu. Só ficou ali como covarde. Ela jogou o celular nele e disse: você destruiu tudo. Naquela noite ela foi embora. Sem gritar, sem implorar. Só um adeus quieto para mim, e ela se foi. Eu implorei para ela ficar, mas ela disse: Elara, não deixe a minha dor virar a sua vida. Termina seus estudos. Vive. Eu não a vi por meses. Meu pai tentou se justificar depois. Disse coisas como: sua mãe parou de me entender, ou simplesmente aconteceu. Mas traição não simplesmente acontece. É uma escolha, e ele fez a dele. Ele foi morar com a Melissa, a mulher que destruiu nossa casa. Eu a odiava. Odiava o jeito que ela me olhava como se eu fosse um obstáculo na vida perfeita dela. Jurei que nunca perdoaria nenhum dos dois. O tempo passou. Eu me formei. Consegui um emprego em marketing. Construí uma vida nova. Mas não importava o que eu fizesse, uma parte de mim ficava presa naquela noite em que tudo desmoronou. 3 anos depois, recebi uma ligação. Era um advogado. Meu pai tinha morrido. Ataque cardíaco. Eu não chorei. Não consegui. Na semana seguinte fui chamada ao escritório do advogado para a leitura do testamento. Minha mãe foi, embora não falasse com ele há anos. Melissa também estava lá, sentada com confiança, vestida de preto, fingindo luto. O advogado começou a ler. O nome da minha mãe nunca foi mencionado. Nem uma vez. Meu coração afundou. Então veio o nome da Melissa. Ele deixou para ela alguns itens pessoais e um carro. E então ele fez uma pausa. Para minha filha, Elara Jensen, deixo toda a minha herança, incluindo todas as propriedades, economias e ativos empresariais. O silêncio tomou conta da sala. Melissa ficou pálida. Minha mãe apenas ficou lá quieta, olhos arregalados. Eu não conseguia processar. O homem que traiu minha mãe tinha deixado tudo para mim. Quando a leitura terminou, Melissa saiu furiosa. Minha mãe se levantou, colocou a mão gentilmente no meu ombro e disse baixinho: você merece, Elara. Mas não deixa isso envenenar seu coração. Eu quis dizer a ela que já tinha envenenado. Naquela semana, voltei a encontrar o advogado. Ele me deu uma caixa, algo que meu pai queria que eu recebesse em particular.
Dentro, havia cartas. Dezenas delas, escritas à mão, todas endereçadas a mim. A primeira começava: Oi Lara, se você está lendo isso, provavelmente já parti. Não espero perdão, mas quero que saiba que errei. Machuquei sua mãe, machuquei você. E não há como desfazer isso. Tudo o que posso fazer é te dar o que sobrou do que construí. Talvez isso conserte algo. Talvez conserte você. Eu não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, nojo. Mas ao ler mais cartas, percebi algo. Meu pai estava tentando encontrar redenção. Tarde demais, talvez, mas ele tentou. Ainda assim, perdão não era algo que eu podia oferecer. Usei a herança para mudar minha mãe para uma casa nova, clara, tranquila, bem longe das memórias que nos assombravam. Doei parte do dinheiro dele para um abrigo que ajudava mulheres a reconstruírem suas vidas após divórcio e abuso. Minha mãe já tinha sido voluntária lá uma vez. Parecia certo. E para mim mesma abri um pequeno negócio, uma agência criativa que dava oportunidades a mães solo que tinham sido abandonadas ou traídas. Era minha forma de transformar dor em propósito. Mas Melissa não tinha acabado. Ela entrou com um processo, alegando que o testamento era falso, dizendo que meu pai nunca a deixaria com tão pouco. Ela me subestimou. Mostrei ao tribunal cada documento, cada assinatura, cada mensagem gravada. O testamento era a prova de tudo. O caso desmoronou em semanas. Quando o veredicto final veio a meu favor, eu não sorri. Só senti liberdade. Naquela noite, visitei o túmulo do meu pai pela primeira vez. O ar estava frio, a terra ainda fresca. Coloquei uma das cartas dele ali e sussurrei: Você nos quebrou, mas me fez forte. Pela primeira vez, não senti ódio. Senti um fechamento. Mas eu ainda não tinha terminado. Melissa sempre foi a sombra na minha história, aquela que sorria enquanto minha mãe chorava. Então, uma noite pedi para ela me encontrar. Ela aceitou, achando talvez que eu queria fazer as pazes. Nos encontramos no mesmo café onde ela e meu pai costumavam ir. Eu usava um sorriso calmo. Ela usava uma culpa de grife. Elara, ela disse doce, me desculpe por tudo. Não foi minha culpa. Seu pai veio até mim. Eu a olhei e disse baixinho: Você não só levou meu pai. Você levou a paz da minha mãe. Levou minha infância. Mas aqui está a verdade, você não pode roubar a força de alguém. Essa eu recuperei. A expressão dela mudou. Ela parecia nervosa. Você ficou com tudo, ela disse. O que mais você quer? Me inclinei e sussurrei: Paz. A única coisa que você nunca vai ter. Então me levantei. Deixei uns trocados na mesa pro café e fui embora. Não precisava ver o rosto dela de novo. O silêncio atrás de mim era suficiente. Naquela noite cheguei em casa e encontrei minha mãe na varanda olhando as estrelas. Ela parecia em paz. Sentei ao lado dela e ela sorriu dizendo: Ele te deixou dinheiro, Elara. Mas o que ele realmente te deixou foi liberdade. Pela primeira vez em anos eu também sorri, porque ela estava certa. A vingança não veio de machucar ninguém, veio de reconstruir, de viver melhor, de recusar deixar que a traição deles nos definisse. Então sim, meu pai traiu minha mãe. Mas no final, ele me deu algo que ninguém esperava, o poder de superar tudo. E esse é o tipo de vingança que dura para sempre. Eu achei que era o fim. Achei que podia fechar esse capítulo e seguir em frente. Mas às vezes, o passado não te deixa ir até ter certeza de que você aprendeu todas as lições dolorosas que ele guarda. Alguns meses depois que tudo se acalmou, comecei a notar algo estranho. Cartas anônimas começaram a chegar no meu escritório, sem endereço de remetente. Cada uma tinha uma única frase, escrita numa caligrafia caprichada e cursiva. A primeira dizia: Você não sabe de tudo o que seu pai fez. A segunda: Melissa não foi a única. E a terceira: Olhe no depósito que ele mantinha no seu nome. No começo pensei que era alguma brincadeira cruel. Mas a curiosidade, ela é perigosa. Ela te corrói até você ceder. Então, num sábado de manhã, dirigi até o endereço mencionado na carta, um depósito pequeno e empoeirado na periferia da cidade. Dei meu nome e o gerente me entregou uma chave. Unidade 47B. Quando abri a porta, uma onda de ar frio e rançoso me atingiu. Lá dentro, havia caixas, dezenas delas, todas marcadas como privado. Comecei a abrir uma por uma. Documentos antigos. Arquivos de negócios. E então fotos. Não da Melissa. De outra mulher. Meu coração despencou. Meu pai estava saindo com outra pessoa, mesmo antes da Melissa. O nome dela era Samantha Cole, um nome que eu reconhecia vagamente de uma das festas antigas da empresa dele. Uma mulher que sumiu discretamente alguns anos atrás. Dentro de uma das pastas, havia uma carta endereçada ao meu pai na letra dela. Dizia:
Se você não contar a verdade para sua família, eu conto. A data era de 2 semanas antes de ela desaparecer. Minhas mãos tremiam. Isso não era mais só sobre infidelidade. Eram segredos sombrios. Liguei pro advogado que cuidou do testamento do meu pai, mas ele disse que não tinha registro de nenhum outro envolvimento. Ainda assim, algo no meu instinto dizia que isso não tinha acabado. Naquela noite, contei tudo para minha mãe. Ela ouviu em silêncio, com uma expressão indecifrável. Quando terminei, ela disse algo que me gelou. Seu pai não era tão simples quanto pensávamos, Elara. Acho que você está destinada a encontrar algo, talvez para terminar o que ele começou. Naquela noite não consegui dormir. O ar parecia pesado, quase elétrico, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Uma semana depois, recebi outra carta. Essa dizia: me encontre onde tudo começou. Você merece saber a verdade. Sem nome. Só um horário e um lugar. O pier antigo perto do lago, onde meu pai me levava para pescar quando eu era criança. Eu fui. Sozinha. O pier estava silencioso, as ondas batendo suavemente na madeira. Esperei 15 minutos. Então, um carro estacionou. Uma mulher desceu. Uns 30 e poucos anos, olhos penetrantes, jeito confiante. Ela disse: você deve ser a Elara. Sim, respondi, cautelosa. Quem é você? Ela deu um leve sorriso. Meu nome é Raquel. Eu trabalhava com seu pai. O nome me soou familiar. Eu lembrava de ouvi-lo 1 ou 2 vezes, anos atrás. Ela olhou pro lago e disse: Mark não era um cara ruim. Ele só se perdeu. Samantha, a mulher das fotos que você encontrou, estava envolvida em algo maior, algo perigoso. Seu pai se meteu nisso. Eu franzi a testa. Perigoso? Como assim? Raquel hesitou. Seu pai descobriu que Samantha estava desviando dinheiro da empresa dele. Ela ameaçou expor o caso dele se ele não ficasse quieto. Quando ele finalmente a confrontou, ela sumiu. Ele se culpou desde então. Sentiu uma onda de náusea. Então, você está dizendo que meu pai não só traiu, ele foi chantageado? Raquel assentiu. Exatamente. Mas ele nunca contou para ninguém. Por isso ele deixou tudo para você. Ele confiava que você encontraria a verdade na hora certa. Foi como se o chão tivesse mudado de lugar. O homem que eu odiei por anos de repente parecia mais humano. Imperfeito, sim, mas talvez não um monstro. Depois que Raquel foi embora, fiquei ali por um tempo, olhando pro lago, o reflexo da lua tremendo na água. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti tristeza. E talvez um estranho tipo de perdão. Mas a história ainda não tinha acabado. Alguns dias depois, revirei as últimas caixas do depósito. No fundo de uma, embrulhado num lenço velho, havia um pendrive preto. Conectei no meu laptop. Dentro, havia arquivos, gravações, documentos, mensagens entre meu pai e Samantha. O último era um memorando de voz, datado de 3 dias antes da morte dele. O Elara, se você estiver ouvindo isso, preciso que saiba a verdade. Eu cometi erros. Me apaixonei pela pessoa errada. Mas quando descobri o que ela estava fazendo, roubando da minha empresa, me manipulando, tentei pará-la. Ela ameaçou destruir sua mãe, arruinar tudo. Eu ia chamar a polícia, mas aí fiquei doente. Se você encontrar isso, me prometa que vai fazer o que eu não consegui em limpar meu nome. A voz dele falhou no final. Ele respirava pesado, como se cada palavra fosse um esforço. Fiquei paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai não morreu só com culpa, ele morreu tentando nos proteger. Essa revelação mudou tudo. Nas semanas seguintes, reuni todas as provas, contatei um amigo jornalista e juntos descobrimos a verdade. Samantha realmente estava lavando dinheiro pela empresa do meu pai. Quando ele descobriu, ela o ameaçou e depois sumiu. Ninguém nunca a procurou porque todos achavam que ela tinha se mudado para outro país. Mas os documentos provavam tudo. Meu pai era inocente, pelo menos do crime que os rumores o acusavam há anos. Quando o artigo foi publicado, se espalhou rápido. As pessoas que antes cochichavam sobre meu pai agora falavam dele com respeito. Minha mãe chorou quando leu, não porque apagava a dor, mas porque finalmente trouxe paz para ela. Numa noite, depois que tudo se acalmou, voltei ao túmulo do meu pai. O céu estava pegando fogo com o pôr do sol, e senti algo quente no peito, perdão. Coloquei uma rosa branca na pedra e disse baixinho: eu encontrei a verdade, pai. Você estava certo. Às vezes, vingança não é tomar, é revelar. E eu fiz isso. Quando me virei para sair, vi Raquel a poucos metros dali. Ela me deu um leve aceno e foi embora sem dizer nada. Nunca mais a vi. Depois disso, a vida começou a parecer mais leve. Meu negócio floresceu. Minha mãe sorria mais. E eu comecei a deixar para trás a amargura que um dia me definiu.
Mas no fundo, uma parte de mim sabia que tudo o que passei, o coração partido, os segredos, a vingança, moldou quem eu estava destinada a ser. Uma sobrevivente. Uma lutadora. Uma mulher que aprendeu que a força nem sempre ruge, às vezes, ela sussurra baixinho, continue. Meses depois, recebi uma última carta. Sem remetente, só uma frase. E agora você pode finalmente viver. Sorri quando li. Talvez fosse da Raquel. Talvez de outra pessoa. Ou talvez fosse o universo fechando o ciclo. Peguei aquela carta, dobrei com cuidado e coloquei dentro de um dos diários antigos do meu pai, o mesmo onde ele escreveu seus arrependimentos. Queria que descansasse ali, como prova de que até histórias quebradas podem terminar em paz. Às vezes, as pessoas me perguntam: você se arrepende de algo? Faria algo diferente? E minha resposta é sempre a mesma: não, porque tudo que me quebrou me construiu. A traição do meu pai me ensinou o custo da verdade. A dor da minha mãe me ensinou como é a resistência. E minha própria jornada me ensinou que vingança não é destruição, é restauração. É sobre recuperar o poder que você perdeu e usá-lo para iluminar seu próprio caminho. Então, se você está ouvindo isso e alguém te traiu, lembre-se, você não precisa botar fogo em tudo para renascer. Às vezes, renascer em silêncio é a vingança mais barulhenta de todas. E foi o que eu fiz. Renasci. Vivi. Perdoei, não por ele, mas por mim. Porque perdão não é fraqueza, é liberdade. E eu finalmente tenho a minha. Depois que tudo se acalmou, a vida começou a parecer uma tela finalmente pronta para as cores, aquelas que eu escolhi. As sombras persistentes de traição, segredos e coração partido, que me seguiram por tanto tempo, começaram a desvanecer, substituídas por uma sensação de controle que eu nunca tinha sentido antes. Elara Jensen não estava mais apenas sobrevivendo, ela estava florescendo, e cada passo à frente parecia intencional, poderoso e cheio de vida. O negócio que comecei depois do testamento do meu pai cresceu além do que eu imaginava. Mães solo, que um dia foram abandonadas, destruídas ou forçadas a reconstruir suas vidas sozinhas, agora estavam brilhando em suas carreiras, criando lares cheios de esperança em vez de desespero. Toda vez que eu visitava o escritório, sentia a gratidão e a resiliência delas ecoando em mim, me lembrando que vingança não precisa significar destruição. Pode significar empoderamento. Mas não foram só as pessoas ao meu redor que mudaram. Eu mudei também. A garota que um dia ficou paralisada pelo medo, raiva e incerteza se transformou numa mulher que abraçava suas escolhas, seu passado e seu poder. Cada manhã, eu acordava com um propósito que ninguém podia abalar. As memórias da traição do meu pai e dos triunfos arrogantes da Melissa não ditavam mais meus humores ou decisões. Eram capítulos de um livro que agora eu segurava nas mãos, capítulos que me ensinaram a me erguer. Até minha relação com minha mãe se transformou. Claire Jensen, antes frágil e assombrada pelas cicatrizes da traição do marido, agora estava radiante. Ela redescobriu a si mesma, retomando paixões antigas que tinha deixado de lado por décadas: pintura, voluntariado, viagens com amigas próximas. Vê-la recuperar a alegria foi um presente que eu nunca poderia pagar, mas eu sabia que meus esforços para reconstruir, para criar uma vida que honrasse nossas dores e vitórias, tinham um papel na retomada dela. Numa noite, minha mãe e eu sentamos juntas na varanda da nossa nova casa, tomando chá de ervas e vendo o pôr do sol dourado se fundir no horizonte. Você fez algo extraordinário, Elara, ela disse suavemente, com as mãos ao redor da xícara quente. Você não apenas sobreviveu, transformou tudo que nos quebrou em algo poderoso. Eu sorri, sentindo um peso sair do peito. Eu percebi, mãe, respondi, que vingança nem sempre é fazer os outros sofrerem. Às vezes é recuperar o que foi roubado, sua paz, sua dignidade, sua vida, e tornar isso inabalável. Os olhos dela brilharam com lágrimas, mas havia orgulho também. Você fez isso. E muito mais. Mesmo com tudo isso, os ecos do passado apareciam de vez em quando, lembretes breves e silenciosos de quem eu fui e da dor que enfrentei. As cartas do meu pai, os arquivos sobre Samantha Cole e o confronto com Melissa ainda viviam na minha memória. Mas em vez de raiva, essas lembranças alimentavam sabedoria. Elas me lembravam que a vida nem sempre faz sentido, que as pessoas agem de formas que não podemos prever, e que a força muitas vezes é forjada no fogo. Meses se passaram. Continuei expandindo meu negócio, viajando para novas cidades, orientando mulheres e construindo redes que lhes davam ferramentas para vencer. Contratei uma amiga próxima para gerenciar as operações, me permitindo focar em estratégia criativa e alcance. Nunca me senti sozinha, não de verdade.
Minha vida estava cheia de trabalho, risadas, desafios e a satisfação de saber que o que foi perdido agora podia florescer. Numa manhã tranquila, enquanto o sol derramava um ouro suave pela sala, me peguei refletindo sobre o quão longe cheguei. A amargura que um dia me guiava como uma tempestade deu lugar a uma determinação calma. Percebi algo profundo. A vingança que busquei, a justiça que exigi, não era sobre punição. Era sobre restauração. Restaurar a dignidade da minha mãe, a honra da nossa família e, mais importante, a mim mesma. Não foi fácil. Cada decisão, cada ação, exigia uma coragem que eu não tinha certeza de possuir. Mas a coragem cresce nos momentos de necessidade. E a necessidade foi minha companheira por anos. Ela me guiou por noites insones, longas viagens a depósitos, confrontos com pessoas que me subestimaram e momentos em que meu coração parecia pesado demais para carregar. Então veio o momento que eu esperava, não conscientemente mas inevitavelmente. Melissa tentou um último golpe, uma ameaça legal mesquinha, alegando que a herança e os negócios não eram válidos. Mas isso não era nada comparado à mulher que eu me tornei. Enfrentei com confiança precisa, não com fúria, apresentando cada documento, cada carta, cada pedaço de evidência que limpava meu caminho. No tribunal, enquanto os argumentos dela desmoronavam, senti uma serenidade estranha. Não era um triunfo no sentido tradicional, não era sobre me gabar ou vê-la fraquejar. Era sobre conclusão. Um capítulo que me atormentou por anos finalmente se fechou, deixando apenas clareza e calma. Naquela noite, voltando para casa a pé, pensei no pier onde Raquel me contou as verdades mais profundas. Aprendi que a verdade tem um poder além da vingança. Ela tem a capacidade de curar, ensinar e transformar. Melissa nunca entenderia isso. Ela só conseguia correr atrás de sua satisfação passageira. Eu aprendi a abraçar a duradoura, a vitória silenciosa e firme de viver plenamente. Com as estações mudando, comecei a fazer viagens de fim de semana com minha mãe, explorando cidadezinhas, montanhas e lagos. Ríamos mais do que em anos, compartilhando histórias e criando novas memórias que não eram assombradas pela traição. O laço entre nós se fortaleceu de formas inimagináveis naqueles meses sombrios. Cada pôr do sol, cada xícara de chá compartilhada, cada momento de normalidade se tornava um tesouro. Numa noite específica, enquanto sentávamos à beira de um lago longe do barulho da cidade, me virei para minha mãe e perguntei: "Mãe, você já pensa nele? Em tudo o que aconteceu?" Ela pensou por um momento, observando a água ondular na luz que se desvanecia. Às vezes, ela disse baixinho: "Mas não do jeito que você imagina. Penso no que ele me ensinou, sobre resiliência, sobre confiar em mim mesma. E sou grata por termos superado." Assenti, entendendo mais do que nunca que a gratidão pode existir mesmo junto com a dor. Não apaga o passado, mas permite que você viva plenamente no presente. Em casa, montei um pequeno escritório para as cartas do meu pai, os arquivos sobre Samantha e as anotações que coletei ao longo do caminho. Não era exatamente um santuário para ele, mas um lembrete da jornada. Os erros, as lições, os momentos de clareza. Tudo tinha um propósito, e ver tudo arranjado com cuidado trouxe uma sensação de fechamento que eu nunca esperei. Continuei orientando não só pelo meu negócio, mas também com apoio pessoal. Jovens mulheres vinham até mim, buscando conselhos, força ou simplesmente alguém que entendesse a complexidade da traição. E eu compartilhava minha história com cuidado, com honestidade, mas nunca com raiva. Ela se tornou uma ferramenta para ensinar, inspirar, mostrar que até as feridas mais profundas podem se transformar em coragem. Então veio a noite que eu esperava em silêncio por anos. Um evento de gala celebrando mulheres que superaram adversidades. Minha mãe e eu fomos juntas, caminhando pela multidão, cumprimentando as pessoas que ajudamos, as que inspiramos. Ao olhar ao redor, percebi o ciclo completo de tudo. Cada dificuldade, cada noite sem dormir, cada descoberta dolorosa me levou até ali, a um lugar onde meu passado não era uma corrente, mas uma fundação. Durante o evento, uma jovem se aproximou de mim, tremendo, olhos arregalados. Ela sussurrou-lhe sobre seu pai e sua mãe, tudo. Só, obrigada. Você me mostrou que é possível pegar o que foi quebrado e torná-lo forte. E eu sorri, colocando a mão gentilmente sobre a dela. Sim, disse suavemente. É possível. Sempre possível. Voltando pro carro depois, minha mãe apertou minha mão. Elara, você fez mais do que eu jamais poderia imaginar, ela disse. Você transformou nossa dor em poder, nosso coração partido em esperança. Olhei para ela, sentindo o peso de tudo se dissipar por completo. Nós fizemos isso juntas, mãe. Sobrevivemos. Florescemos. Naquela noite voltei para casa e sentei em silêncio no meu escritório. As cartas, os arquivos, as memórias.
Tudo parecia resolvido, como as últimas peças de um quebra-cabeça se encaixando. Servi uma taça de vinho, olhei pela janela e sussurrei para mim mesma: estamos livres. Verdadeiramente livres. A vingança que busquei pela traição do meu pai, pela arrogância da Melissa, pelas cicatrizes da minha infância, não era sobre ruína ou raiva. Era sobre recuperar o que era meu, minha paz, minha dignidade e minha vida. E ao fazer isso descobri algo ainda maior: força, resiliência e uma alegria que nunca poderia ser roubada. O vento soprou suavemente pela janela aberta, trazendo o perfume de flores noturnas e chuva distante. Pensei na jornada, cada momento de dúvida, medo e coração partido, e percebi que mesmo na escuridão, a luz encontra um jeito de brilhar. Enfrentei a traição, revelei segredos e confrontei os fantasmas do meu passado. E emergi não apenas inteira, mas mais forte, mais sábia e livre. Nessa liberdade, encontrei alegria. Não a emoção passageira da vingança, mas a satisfação profunda e duradoura de saber que a história que herdei, por mais quebrada que fosse, foi transformada em algo bonito. Cada nascer do sol agora parece uma promessa. Cada conversa com minha mãe uma celebração. Cada ato de mentoria, um testemunho da jornada que vivemos.